Assassinatos em série sempre foi um tema que fascinou a opinião pública. Afinal, entender a dinâmica da mente de um assassino sempre estimulou grandes indagações sobre a forma de como eles procediam. São indivíduos insanos ou cruéis? Essa é uma pergunta em que a resposta sempre foi ambígua, pois muitas vezes o comportamento desses assassinos sempre acaba por nos confundir. Dito isso, vamos conhecer a história de Dennis Rader, que entre 1974 e 1991 matou cerca de 10 pessoas com requintes de sadismo e crueldade. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas, Estados Unidos da América. No término da Segunda Guerra, vinha ao mundo um dos mais arredios e cruéis assassinos em série. Filho de Dorothea May Rader e William Evan Rader, ele tinha mais 3 irmãos. Dennis mais tarde lembraria com certo rancor o fato de ser o mais negligenciado dos irmãos, coisa que já começaria a moldar sua personalidade doentia. Passou a maior parte da infância na cidade de Wichita e desde a mais tenra idade nutria fantasias sexuais um tanto que bizarras. Roubava dos varais calcinhas e sutiãs ou invadia as residências para roubar esses mesmos itens, os quais secretamente vestia. Fantasiava situações onde torturava mulheres indefesas, amarradas e sujeitas às suas sádicas fantasias. Não tardou muito para que desenvolvesse o zoosadismo, prazer em torturar pequenos animais como cães e gatos ou qualquer pobre animalzinho que caísse em suas mãos. Dennis era um voyeur costumaz, espionava as vizinhas trocando de roupas e não era raro quando ele mesmo vestia as roupas femininas que roubava e amarrado se masturbava compulsivamente. E o que você pensa sobre isso? Viram como o comportamento de Dennis Rader não mudava em nada com relação ao comportamento de outros assassinos em série, de um comportamento padrão deles. E essas bizarrices o acompanharam até a vida adulta, pois fazia selfies de si mesmo vestido de mulher e amarrado, talvez uma forma de dar vazão aos seus instintos doentios. Rader serviu a Força Aérea dos Estados Unidos de 1966 a 1970. Sendo dispensado, foi trabalhar no mesmo supermercado onde sua mãe era escriturária. Em 22 de maio de 1971, casou-se com Paula Dietz e teve 2 filhos, Carrie e Brian. Posteriormente, foi estudar na Butler Community College em El Dorado, no Kansas. Vocês percebem que já nessa época, Rader criava todo um álibi para a vida futura de assassinatos dele, ou seja, o cara constituiu família, arrumou um emprego perfeitamente normal, que não chamasse muita atenção, completou os estudos e seguiu adiante, mas sempre secretamente pensando nos crimes que ele viria a cometer no futuro e todos aqueles assassinatos que foram cruelmente planejados. A mente de um serial killer realmente é algo que nos fascina pela constância de ideias, de coisas que se passam dentro de uma mente aparentemente normal, mas só nas sombras elas acabam se revelando. E assim, Rader seguiu sua vida como um cidadão exemplar acima de qualquer suspeita. Membro atuante da Igreja Luterana, voluntário em diversas atividades comunitárias, certamente Dennis Rader era o tipo de sujeito que você gostaria de ter como vizinho. Claro que você não diria o mesmo do Dennis Rader que se escondia nas sombras, num verniz de normalidade. Mas fantasiar para Dennis Rader já não bastava mais, e então partiu para as vias de fato. Em 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados. As vítimas foram Joseph Otero, de 38 anos de idade, Julie Otero, 33 anos, Joseph Otero Jr., 9 anos de idade, e Josephine Otero, de 11 anos de idade. Os corpos foram descobertos pelo filho mais velho da família, que havia saído de casa naquela noite. Mais tarde, ao confessar o crime, Rader disse que invadiu a casa armado e mentiu ser um fugitivo da polícia, que queria somente o dinheiro da família. Depois de ter amarrado todos, asfixiou-os um a um. A mulher, ele deu uma atenção especial.
foi uma sequência de torturas, abusos, antes de asfixiá-la com uma corda. Dennis Rader iniciou um jogo de gato e rato com a polícia, mandando mensagens provocativas onde dava detalhes dos seus crimes. Numa dessas mensagens, sugeriu de como gostaria de ser chamado, assassino BTK, um anacronismo com as palavras Build, Torture and Kill, algo como amarrar, torturar e matar. Rader, em seu jogo sádico de satisfação sexual, gostava de asfixiar suas vítimas até que essas perdessem os sentidos, e depois as reanimava para repetir a asfixia. E você sabia que no caso da família Otero, Rader colocou uma carta confessando o crime dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita? E depois avisou um jornal local como encontrar essa carta. Em janeiro daquele ano, de 1974, a polícia ainda não sabia estar lidando com um assassino em série, mesmo porque Rader era metódico em seus crimes e evitava ao máximo deixar rastros, sendo muito bem sucedido nisso. Rader era tão inteligente nesse jogo que muitas vezes coletava chicletes, mascados na rua, restos de cigarro e plantava nas cenas de seus crimes. Apesar de que qualquer evidência coletada era inútil para a polícia, já que os testes de DNA começaram a ser usados nos anos 90. O modus operandi de Rader não mudava muito. Ele era o que hoje chamaríamos de stalker. Quase sempre, sua vítima era alguém aleatório, que ele seguia pelas ruas até descobrir onde essa pessoa morava. E sabendo desses detalhes, ele aguardava a pessoa chegar em casa, sempre cortava as linhas telefônicas da casa da pessoa que ele pretendia atacar. Assim, consumava seus crimes. E uma curiosidade, você sabia que muitas vezes Rader simplesmente desistia do ataque? Depois de esperar por horas nas casas das vítimas, parece que o assassino em série simplesmente se entediava e ia embora. Agora, imagine quantas pessoas escaparam da morte sem que soubessem disso. Deram uma sorte simplesmente incrível. Pode-se dizer que nasceram outra vez. Em 1985, o corpo de Marianne Red, de 53 anos, foi encontrado numa vala comum entre as ruas North Webb Road e North Greenwich Road em Wichita. Rader matou Marianne no dia 27 de abril e levou seu corpo para as dependências da Igreja Luterana de Cristo, onde fotografou o corpo em diversas posições sexuais, amarrado e amordaçado num estilo bondage, uma prática muito comum sadomasoquista. Tendo saciado seu fetiche, Rader abandonou o corpo na citada vala. E um detalhe, você sabia que Rader era o presidente da congregação luterana? De fato, sua aparente vida de cidadão exemplar enganava a todos. E essa era uma característica não só de Dennis Rader. Outros assassinos em série também levavam uma vida perfeitamente normal, até que seus instintos reclamassem por mais mortes. E foi assim com Ted Bundy, John Wayne Gacy e Edmund Kemper, o assassino de colegiais. Todos tinham um comportamento exemplar aos olhos da sociedade. E Rader cometeu outros crimes, sempre provocando a polícia com suas cartas e poemas. E o plano de Rader era matar mais pessoas. Outra vítima foi Dolores E. Davis, encontrada morta em 1º de fevereiro de 1991. E eu aposto que vocês não sabiam era que os assassinatos do BTK tiveram um copycat. Isso mesmo, um imitador. O mal também pode inspirar das piores formas possíveis. Mas agora, sem querer fugir ao assunto principal, que é aqui o Dennis Rader, mas só para aproveitar o gancho, teve um rapaz chamado Mark Twitchell, um canadense que se inspirou no seriado Dexter para cometer 2 assassinatos. Isso também é um bom exemplo de copycat, de imitador. Mas no caso do Rader, o copycat foi no caso do assassinato da família Fager, que chegou a ser atribuído ao BTK, mas depois descobriu-se que era um imitador. E o próprio Rader, numa carta, alegou não ter cometido o assassinato da família Fager. Uma outra curiosidade é que, apesar de ter sido encontrada nas cenas dos diversos assassinatos de Rader várias amostras de sêmen, ele não estuprava suas vítimas, mas tinha a compulsão de se masturbar sobre elas. E outra mania dele bem conhecida era de se vestir como as vítimas e tirar várias fotos amarrados. E ele gostava muito de usar uma máscara de mulher, coisa que foi mostrada até mesmo durante o julgamento dele. Mas depois os crimes do assassino BTK simplesmente cessaram. Por pouco mais de uma década, de 1991 até 2004, ele esteve sumido. Tanto que seu caso foi arquivado e virou o que a polícia americana chama de cold case. Mas não tardou muito para que ele desse as caras novamente. Em outubro de 2004, um envelope pardo foi deixado numa UPS em Wichita, contendo cartas de terror, foto de crianças
e fotos de bondagem e sadomasoquismo. Semanas depois, a polícia também recebeu uma caixa contendo a carteira de motorista de Nancy Fox, detalhes não divulgados do crime e uma boneca com um saco plástico na cabeça e os pés e mãos amarrados. Essa foto em especial tinha uma mensagem macabra. Foi dessa forma que ele matou Josephine Otero, de 11 anos de idade. Mas como todo assassino em série, Dennis Rader foi vítima da própria arrogância. Achava-se mais inteligente que a polícia. Numa dessas cartas, Rader perguntou se seus escritos postos em um disquete poderiam ser rastreados. A polícia viu aí uma oportunidade, respondeu numa coluna do jornal Wichita Eagle de que era plenamente seguro. Em 16 de fevereiro de 2005, a rede de TV KSAS recebeu um disquete rosto de 1.44 MB da Memorex. Junto foi um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey do autor John Sandford, que contava a história de um serial killer. O livro havia sido escrito em 1989. Foi aí que a polícia, em posse do disquete, encontrou metadados incorporados em um documento da Microsoft Word, que foram excluídos, mas Rader não tinha conhecimento, mas ainda constavam dentro do disquete. O metadado continha o nome Christ Lutheran Church, ou Igreja Luterana de Cristo, e o documento foi marcado por ser modificado pela última vez por alguém chamado Dennis. Em uma busca pela web, mostrou que havia alguém chamado Dennis Rader e que era presidente da Igreja Luterana local. Quando a polícia foi à casa de Rader, encontrou na garagem um Jeep Cherokee, mesmo Jeep que pertencia a um stalker que havia sido filmado por uma câmera de segurança. Quando a polícia foi à casa de Rader, encontrou na garagem um Jeep Cherokee, mesmo Jeep que pertencia a um stalker que havia sido filmado por uma câmera de segurança. Mas isso ainda era uma prova circunstancial. Pouco poderia ser feito. Munidos de um mandato, os oficiais de polícia tiveram acesso ao exame de Papa Nicolau da filha de Rader, e o material genético, averiguado no exame de DNA, atestava ser o mesmo encontrado sob as unhas de uma das vítimas, Vic Wegerle, assassinada em 16 de setembro de 1986. A amostra de DNA retirada da falecida Vic Wegerle mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Rader. Assim, a polícia conseguiu um mandado de prisão contra ele. O reinado de terror do assassino BTK chegava ao fim. Dennis Rader foi preso enquanto dirigia perto da sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia. Não resistiu à prisão. Um policial perguntou: "Sr. Rader, sabe por que está sendo preso?" Ao que Rader respondeu: "Ah, eu tenho suspeitas do porquê." Várias provas dos seus crimes foram coletadas. Em uma conferência com a imprensa, o chefe de polícia de Wichita, Norman Willis, anunciou: "Ponto final, BTK está preso." E aparentemente se encerrava assim mais uma história de crime e tortura do BTK. Como o Kansas não tem pena de morte, Dennis Rader foi sentenciado a 10 perpétuos. Inicialmente alegou inocência. Teve uma fiança marcada em $10 milhões, mas depois mudou sua confissão para culpado. Rader deu detalhes de 10 assassinatos, sem mostrar qualquer emoção durante os relatos. Provou ser um assassino frio, um verdadeiro monstro. Não pediu desculpa aos parentes das vítimas e nem demonstrou arrependimento. Quando lida a sentença, os parentes das vítimas fizeram suas declarações com Rader. Depois, Rader falou durante 30 minutos aos presentes pedindo desculpas. Mas, segundo dizem, não convenceu ninguém do seu arrependimento. Parecia estar falando somente da boca para fora. Sua declaração foi descrita como um fenômeno muito comum entre psicopatas, a incapacidade deles de compreenderem o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Rader passou boa parte da sua vida carcerária numa solitária para sua própria segurança. Atualmente, ganhou alguns benefícios por seu bom comportamento de forma limitada, tem acesso à TV, a algumas revistas e outros pequenos privilégios. No cinema e na literatura, os crimes do assassino BTK inspiraram toda a primeira temporada da série televisiva Criminal Minds. Stephen King diz que seu livro Good Marriage foi inspirado no BTK. A série de TV Mindhunter da Netflix mostra o BTK nas 2 primeiras temporadas. E Thomas Harris, no seu livro Dragão Vermelho, admite que o personagem
Francis Dolarhyde é parcialmente baseado no BTK. E esse foi mais um vídeo aqui do Não É de Barbada. Espero que tenham gostado. E caso tenham gostado, deixe um like e um comentário aí. Caso ainda não seja inscrito, por favor, faça aí a sua inscrição. E esse vídeo foi uma sugestão da Tamisa Weber. Façam como a Tamisa, deixe aí também as suas sugestões. Valeu!